Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos o Desde 1870 e hoje o episódio vai ser uma conversa. Nós vamos conversar sobre como é ser uma membro jovem de Igreja de Jesus Cristo. Eu sou a Maria Letícia, aqui comigo também estão a Graziele, a Ana Alicia e a Emily. A gente pensa que é difícil se manter na juventude, né? Muitas vezes, muitas pessoas nos se perguntam se é difícil se manter na juventude, porque é o período em que mais podemos aproveitar e sermos felizes, né? Aproveitar a felicidade da vida. E muitas vezes, algumas pessoas se sentem pressionadas a serem membros ou se sentem obrigados a fazerem algumas coisas. E começa a pensar que é difícil ser membro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, explicar as nossas experiências e a gente vai falar o que achamos sobre ser membro na juventude. Eu queria, antes de tudo, deixar pontuado o quão é importante a juventude aos olhos do Senhor. Se a gente começar a pensar sobre isso, os grandes profetas e as pessoas especiais que a gente conhece, todos foram chamados ainda na juventude. Maria foi chamada para ser mãe do Filho de Deus quando era muito nova. E Jesus Cristo fez o trabalho do seu pai quando era ainda uma criança. Joseph Smith tinha 14 anos quando esteve na primeira visão. E todos os profetas, em algum momento da sua juventude, fizeram a escolha de servir o Senhor. O profeta Russell Nelson sempre fala que os jovens de hoje em dia são muito especiais e que as pessoas que estão vivas hoje são provavelmente as mais especiais de todas. E se nós somos jovens hoje, é por um grande motivo. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, diz o seguinte, capítulo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Esse é o momento de aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A juventude é o período em que a gente mais pode aprender sobre Jesus Cristo e nos fortalecermos, né, para a vida adulta e as dificuldades da vida adulta. Jesus Cristo fez muitas obras, como a Maria Letícia falou, quando ainda era uma criança. É o momento de desenvolvermos tanto a nossa estatura quanto o nosso conhecimento. É o período em que a gente mais adquire conhecimento. Por isso, a juventude é o período em que devemos nos desenvolver nosso lado mental, espiritual, intelectual e o nosso lado social. Por isso, existem tantas atividades na igreja para os jovens se desenvolverem, quanto ao conhecimento das escrituras, quanto ao conhecimento secular. Existe o seminário e todos os anos a gente estuda uma obra padrão da igreja. A juventude é o momento em que mais ganharemos conhecimento e nos será útil futuramente. Exatamente. Como a Graziele falou, há uma escritura em que Alma, o profeta Alma, fala a seu filho: Ó, lembra-te, meu filho, e aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Então aqui há uma ressalta sobre a importância de aprender essas coisas na mocidade. A Graziella falou sobre aprender se desenvolver tanto socialmente como fisicamente, né, nos conhecimentos. Então, nós também devemos nos desenvolver nos mandamentos do Senhor. Aproveitar a nossa mocidade para nos alicerçar na rocha que é Jesus Cristo, adquirir um testemunho e se preparar para a vida futura. Então, o presidente Nelson, ele sempre fala que nós jovens somos os futuros da igreja. Nós jovens somos vistos como exemplos em todo lugar do mundo. Então, como Jesus Cristo, ele sempre serviu ainda jovem. Ele pregou no templo e fez outras coisas. Então, como ele devemos fazer e ser a luz do mundo? Algumas vezes, a juventude da terra toda acha muito difícil de cumprir todos os mandamentos. Pode ser complicado se a gente não tiver um alvo específico. O importante para os jovens de hoje em dia é que o nosso alvo tem que ser Jesus Cristo. Nós temos que saber que o nosso trabalho aqui é se tornar como Ele. E nós só podemos fazer isso no lugar ideal, que é do seu Evangelho. Algumas vezes nós podemos achar difícil cumprir todos os mandamentos, mas é muito importante que nós tenhamos um alvo. Dessa forma, sempre que nós achamos que está muito apertado ou que está muito complicado, nós podemos lembrar do nosso irmão Jesus Cristo e que
A única coisa que nós precisamos fazer é nos esforçar para ser como Ele é. Os mandamentos podem parecer complicados, mas quando a gente lembra do nosso Salvador, tudo é muito mais simples, porque sabemos que temos para onde ir e que tudo se torna mais fácil quando estamos no seio do Evangelho. A gente não, de forma alguma, se abstém da felicidade, porque sabemos que a felicidade verdadeira é viver com o nosso Pai Celestial e ouvir os sussurros do Espírito Santo diariamente. Nós sabemos que a felicidade verdadeira só pode ser encontrada ao lado de Jesus Cristo. Adoro uma escritura que diz o seguinte: E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas, e o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Portanto, santificai-vos, para que vossa mente concentre-se em Deus. Se tivermos como alvo Jesus Cristo e o que podemos receber, e as promessas direcionadas para nós, ao guardarmos os mandamentos, nós poderemos compreender todas as coisas, porque nosso corpo terá luz. Então, nossa mente estará concentrada em Deus. Então, teremos plenamente como aprender as coisas de Jesus Cristo. Se estivermos com os olhos fitos no Salvador, poderemos sentir o seu amor e, além de sentir o seu amor, conhecer mais coisas e compreender mais coisas a respeito do seu Evangelho. E em relação a isso que a Maria Letícia e que a Graziele falaram, né, nós também podemos comentar um pouco mais sobre essa felicidade, a felicidade, entre aspas, que o mundo traz. Porque muitos jovens, como a Maria Letícia falou, acham complicado guardar os mandamentos e acham que serão muito mais felizes indo pelo caminho mais fácil, que seria, no caso, o mundo, os padrões mundanos. A gente também tem que ter cuidado com essas coisas, porque a felicidade está em Jesus Cristo. A verdadeira felicidade vem dele, mas também tem outras felicidades que elas só têm aparências. Um pecado, ele pode parecer felicidade, mas como fala em Alma 41:10, iniquidade nunca foi felicidade. O mundo, ele pode ser bastante atrativo para os jovens, mas ele nunca vai trazer a felicidade que nós sentimos no Evangelho de Jesus Cristo, a felicidade que nós sentimos com o amor do Salvador. Um livreto que guia os jovens nos tempos atuais, existente na igreja, é o Para o Vigor da Juventude. E na seção Arbítrio e Responsabilidade diz o seguinte: certas condutas pecaminosas podem proporcionar prazeres mundanos, temporários, mas essas escolhas atrasam o nosso progresso e conduzem à tristeza e ao sofrimento. As escolhas corretas conduzem à felicidade duradoura e à vida eterna. Lembre-se de que a verdadeira felicidade advém do uso do arbítrio para escolher a obediência. Perda da liberdade advém da escolha da desobediência. Muito das pessoas que não são membros da igreja acham que nós não vivemos felizes. E isso é uma coisa que eu sinto, que nós somos iguais a outros jovens, somos felizes, mas só temos princípios a mais. Temos um objetivo futuro. E queremos nos tornar cada vez mais igual a Jesus Cristo. Então, isso pra gente, eu sou muito grata por ter isso. Isso pra mim é a felicidade real. Não é uma coisa que eu vou ali e fico feliz por um momento e depois eu chego e acabou. Isso é eterno. Então, às vezes, muitas pessoas acham que nós não somos felizes. Mas nós somos sempre, eu acho que nós somos para sempre, vamos ser para sempre felizes. À medida em que nós nos esforçamos para cumprir os mandamentos e ficar sempre nos lugares santos, os lugares que não são santos perdem o seu valor. No início pode ser muito difícil mesmo, deixar de fazer algumas coisas para se tornar um jovem mais parecido com Jesus Cristo. Mas quanto mais nos esforçamos, mais fácil vai ser fazer essas escolhas. Eu lembro de um dia em que eu saí para uma festa de aniversário e lá tocavam músicas que não estavam no padrão. E assim que eu percebi que tinha algo errado, eu lembrei de uma outra vez, assim que eu tinha conhecido a igreja, em que eu estava também numa festa de aniversário e estava tocando esse tipo de música, mas não me incomodava. E os missionários ligaram, e quando eu atendi, eu saí de perto para eles não ouvirem.
E nesse outro dia em que eu estava tendo essa lembrança, eu pensei, se Jesus Cristo estivesse aqui agora, eu iria querer sair de perto para ele não ouvir essa música. Porque eu posso estar aqui. À medida que nós nos esforçamos para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo, certas coisas não são mais atrativas e nós não temos mais o desejo de estar em certos lugares, falarmos com certas pessoas sobre certos assuntos. Isso não quer dizer que nós vivemos numa bolha. Eu gostei muito que a Emily falou que nós somos como todos os outros jovens. Eu tenho amigos que não são membros da igreja e eles não são menos amigos. Eu tenho familiares que não são membros da igreja, eles continuam sendo os meus familiares. E a gente não vive numa bolha, a gente não acha que é perfeito, nem nada assim. Mas nós nos esforçamos para conhecer essa felicidade duradoura que a Emily comentou. Nós sabemos que se tem algo que nos afasta de Jesus Cristo, não vale a pena, porque no momento que nós conhecemos a sua glória, tudo perde seu valor. Quando entendemos o princípio da liberdade, percebemos que não estamos perdendo algumas coisas, estamos ganhando outras. A liberdade não é fazer o que temos vontade, ao menos para mim. Não é fazermos o que temos vontade, mas sim sermos libertos daquilo que nos pode fazer de prisioneiro. Muitas vezes, ficar longe do que pode nos aprisionar, pode nos viciar, pode nos manter presos a algo, é a liberdade. Então, prevenir muitas coisas pode nos ajudar a não sermos feitos de prisioneiro destas coisas. A liberdade advém de viver os princípios de Jesus Cristo, de guardar os mandamentos e ser livres no que nos faz ser livres. Eu gostei muito sobre essas últimas coisas que as meninas falaram sobre liberdade, porque nós, membros, somos livres, né? Todos nós temos o livre arbítrio. Nós não somos obrigados ou fazemos essas coisas por má vontade. Pelo contrário, nós temos essa liberdade e nos esforçamos para escolher o certo e usar o livre-arbítrio corretamente. Como a Graziele citou esse livreto, a passagem que fala sobre o para-vigor da juventude. Então, nessa mesma seção do para-vigor da juventude, fala a escritura do cabeçalho. Portanto, os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte. Eu sou feliz e grata por poder escolher o meu futuro, por poder fazer as minhas escolhas certas ou erradas por mim mesma, porque eu sei que se eu não tivesse esse poder de escolha e se apenas fosse compelida a fazer algo, eu não teria um aprendizado. E então, se eu não tivesse uma forma de aprender nesta terra, todo o plano do Senhor estaria errado. Tudo daria errado, porque estamos aqui nessa terra justamente para aprender assim como Ele é. Estamos nessa terra para nos prepararmos para ser reis e rainhas, como nós falamos no episódio anterior da parábola da figueira. Então, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias são livres para escolher o que eles querem. E nós escolhemos o certo. Nos esforçamos para escolher o certo. Nem sempre conseguimos. Mas estamos no caminho para aprender com isso. Eu quero compartilhar uma experiência minha de que, como vocês sabem, eu nasci no convênio. E não é fácil, não vou dizer que é fácil, porque não é. Como sempre, eu tinha seguido os padrões da igreja. E eu tive dificuldades enquanto eu estava pedindo e perguntando ao Pai Celestial se era verdade para ter meu testemunho. Eu tive dificuldades. E surgiram muitas provações. Eu lembro que eu ouvia músicas impróprias, que falavam palavrões ou coisas horríveis. E isso era comum para mim, porque os jovens em volta de mim na escola ou na igreja ouviam. Então, quando eu comecei a entender mais sobre essas coisas e a começar a adquirir meu próprio testemunho, eu lembro de ficar sozinha. Em vários lugares, como na escola, na igreja. Mas eu lembro de ficar sozinha porque a maneira dessas pessoas, as coisas que elas estavam fazendo eram contra meus princípios. Ou então eu me sentia mal porque eu sabia que aquilo não era bom. Então eu não ficava perto. E que não era correto e que não era uma coisa que eu cresci acreditando.
Então, eu sou muito grata por naquela época eu ter ficado sozinha. Que, na verdade, eu sabia que eu não estava sozinha, que o Pai Celestial e Jesus Cristo estavam comigo. E isso me ajudou muito a me fortalecer na fé. E hoje eu posso falar que eu tenho meu testemunho, que eu sei que mesmo sendo muito difícil, é o certo. E que me ajudou a me tornar quem eu sou hoje e saber da verdade. Tem uma música que eu gosto muito. Não é uma música, um hino da igreja, mas é uma música que eu gosto muito, que fala de que vai a minha riqueza na face da morte. Mas de mãos vazias e de coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos e escolho andar em ti. Às vezes eu fico pensando sobre a parábola do jovem rico, em que ele cumpria todos os mandamentos, mas que não amava a Deus o suficiente para abrir mão de suas riquezas. E eu me pergunto quais são as coisas que eu tenho que abrir mão hoje para me tornar mais semelhante a Jesus Cristo, para poder caminhar nos caminhos que ele caminha e ser como ele é. Eu sei que cada um de nós tem que fazer essa escolha hoje, e eu sou muito grata por poder fazer essa escolha agora com 16 anos, porque eu sei que ainda tem muitas coisas para eu escolher e ainda tenho muitas possibilidades de coisas incríveis que eu vou poder fazer. Eu sou muito, muito grata por poder ser feliz nos dias de hoje e não amanhã ou daqui a uns anos. Eu não preciso esperar para fazer tudo o que eu tenho direito para depois escolher fazer o certo. Porque eu sei que se eu escolher fazer o certo hoje, eu vou ser muito mais feliz, porque eu vou estar fazendo aquilo que o meu Salvador me ensinou a fazer. Algo que me chamou bastante atenção na fala da Emily foi sobre ela ter falado de estar inserida, né, estar perto de amigos que faziam coisas e ela não se sentia bem. Então, eu também tenho uma experiência sobre isso, né? Como também a Maria Letícia falou, sobre se sentir mal ao não estar em um lugar santo, não estar em um lugar com os padrões dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias. Eu estava em uma viagem com vários outros jovens, inclusive a Graziele também estava. E essa é só mais uma das experiências, né? Mas eu tenho muitas outras semelhantes a isso. E eles estavam conversando sobre namoro. E sempre perguntam pra mim se eu namoro, se eu já namorei, algo do tipo. Só que eu não tenho 16 aninhos. Então, às vezes, quando são pessoas próximas a um grupo pequeno, eu consigo falar isso tranquilamente. Mas quando é para um grupo muito grande de pessoas que eu não conheço, eu me sinto envergonhada. E depois eu me sinto envergonhada de ter me envergonhado de cumprir os mandamentos e os padrões do para-vigor da juventude. Mas eu sei que eu seria abençoada por isso. Eu sei que exatamente por isso que nós devemos estar na companhia de pessoas santas. Pessoas que irão nos ajudar a manter os nossos padrões e também nos responsabilizarmos em manter a virtude desses nossos amigos. E assim nos elevaremos juntos. Então, eu sou muito feliz por conhecer a Graziele, a Emily e a Maria Letícia. E por juntas podermos gravar podcast sobre o Evangelho. Podermos falar e prestar nosso testemunho ao mundo sobre o que nós sabemos ser certo. Sobre o que nós acreditamos nesse Evangelho. E eu presto meu testemunho que nós seremos bastante abençoados quando escolhermos ficar sozinhos e seguir os mandamentos do Senhor, não importa as circunstâncias. Chegamos no fim de mais um episódio. E para terminar com chave de ouro, eu gostaria de deixar uma outra escritura, que diz o seguinte: em verdade vos digo a vós, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. Temos uma luz imensa e podemos influenciar as pessoas para o bem. E escolhemos fazer isso. Escolhemos falar sobre Jesus Cristo em pequenas gravações. Eu me sinto muito feliz por estar gravando para vocês e falar de Jesus Cristo e falar do que acreditamos ser certo. Eu amo o Evangelho, eu amo a igreja, eu amo as meninas e eu amo estar gravando mais um episódio. E nós ficamos por aqui. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Nos dê seu feedback para podermos melhorar cada vez mais. Se querem saber mais sobre essas perguntas e a respeito do Evangelho, podem falar conosco ou então entrar pelo link que está na nossa biografia das nossas redes, que irão direcionar ao site do Vinde a Cristo. Esse podcast não é oficial da igreja.